Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Queller, hoje com a aula 14. E a aula 14 hoje, pessoal, prepare os ouvidos porque hoje a gente vai escutar muita música clássica, tá? Então o tema de hoje é música clássica, principalmente século XVIII, início do século XIX. Quais são os objetivos da aula de hoje, hein? Traçar o perfil musical de meados do século XVIII e início do século XIX, com foco na música clássica, partindo para a transição da música romântica, vinda pós-Revolução Francesa. Então vamos agora começar o conteúdo em si, né? O contexto histórico, pessoal. Entre 1740 e 1779, a música rococó ou galante foi representada pelas obras dos filhos de Bach. Lembra que a gente estudou em música barroca o Bach, né? Principalmente o Bach. Né? As obras do filho de Bach, principalmente pelo Carl Philipp e o Johann Christian Bach, né? Com a Sonata 4. Na história da música ocidental, o gosto musical alterou-se profundamente, como aconteceu com as artes visuais, e revelaram uma preferência pelo equilíbrio, pela claridade e pela estrutura. Então, a gente tinha todas aquelas ornamentações do Bach, lembra do barroco? Né? Agora a gente vai prezar pela claridade, pela repetição, né? Para ficar uma coisa mais suave e gostosa de se escutar. Né? Então vamos começar aqui com o primeiro teste. Os compositores da metade do século XVIII revelaram uma preferência pelo equilíbrio, pela claridade da estrutura. Tais características iam contra qual outro período da música? Letra A música erudita, ou letra B, a música barroca? Facinho, a gente já volta para vocês, um tempinho bem curto. Daí, pessoal, voltamos. Fácil, né? Equilíbrio da música, referência pelo barroco, claridade, né? Lógico que a gente está falando que vem em contraponto à música barroca, que era a principal música, né? Então, vamos prosseguir, mas agora vamos especificamente sobre música clássica. A composição musical passou de um estilo ornado, lembra? Do Bach, para um estilo popular de simplicidade. Os compositores criaram obras que transpareciam claridade e acessibilidade. Era uma reação contra o barroco, que a gente acabou de colocar na questão anterior. Outras características da obra, tá? Rigor formal com harmonia, equilíbrio e claridade. Região tônica dominante, né? Era região tônica, o dominante, e mais região tônica. 90% dos terceiros movimentos que a gente vai ver, que tem a orquestra, a sinfonia, ela tem movimentos, né? Elas são de minueto. Minueto era uma dança da época, né? Também um ritmo musical que a gente vai conseguir caracterizar num vídeo que eu vou mostrar. Mas o terceiro movimento, que é a terceira passagem, elas são em forma de minueto. O auge da sonata, acontece nisso aí, a sonata ela foi inventada lá no barroco, mas ela tem a sua divisão realizada com clareza na música clássica. Tá? Elegância. Para os compositores do clássico, desse período clássico, o menos era mais, pessoal. Isso é fundamental, tá? Então não tinha muitas ornamentações. Então, pessoal, a gente volta aqui, né? E vocês perceberam que simplesmente vai e volta a música, né? Depois passava um tempinho e depois voltava.
Então, esse é o princípio, tá, da música clássica, tá? Então, assim, outra característica. Normalmente aparece em 3 movimentos, mas quando ultrapassa o penúltimo movimento, tá? Então, as sonatas, elas, às vezes, as sinfonias, elas ultrapassam, né? O penúltimo movimento terá que ser um estilo de dança. E o último tem que ser grave. O que é grave? Tem que ser um fechamento maravilhoso, estrondoroso, tá? E essa dança normalmente era o minueto, tá? O primeiro movimento expõe o tema, então a gente vai trabalhar, a gente vai ilustrar agora no próximo vídeo, passo a passo, para você entender bem, porque isso a gente pode utilizar até numa atividade, seu professor pode utilizar. O primeiro movimento ele vai expor o tema. Então, a gente vai usar aqui, no exemplo, a música do Danoninho, né? Vocês vão lembrar, tá? Então você vai expor o tema 1 e o tema 2. 2 maneiras de se tocar. Depois há uma reexposição. E no final a gente tem a coda, que chama, que é o fechamento grave, dentro daquela composição. Então, vamos exemplificar agora o próximo, o passo a passo, e observe o passo a passo, vale a pena. Espera aí. Perceberam, pessoal, todas as partes? Foi mais fácil aprender assim, né? Passo a passo. Tem dúvida? Volte o vídeo, veja lá. Está bem simples, lógico que a gente não tem tempo para colocar inteira, né? Mas eu abreviei bem nos processos para vocês conseguirem compreender, principalmente a coda que vai no final, tá? Então vamos lá. Mais um testezinho para você. Sobre a música clássica é correto. Rigor formal e auge da sonata, não tinha ligações com os minuetos, e o foco era melódico e nas emoções. Pare, pense, tempinho para vocês.
Voltamos aqui, pessoal. Rigor, então vamos lá, sobre a música clássica, correto, rigor formal, o auge da sonata, está correto. Não tinha ligações com o minueto? Sim, sempre tinha um momento que é a dança, né? E o foco melódico nas emoções? Claro que não, era o menos é mais, não tinha emoção. Era a mesma coisa, tananana, tananana, mesma coisa, tá, pessoal? Então a resposta correta, a letra A. Vamos prosseguir aqui, vamos agora, lembra que eu falei do auge da sonata, né? Música instrumental, normalmente um piano e um violino, tá? Isso começou lá no Barroco e foi sintetizado aqui. E a sinfonia é o som de vários instrumentos tocados ao mesmo tempo. Essa é a diferenciação de sonata e sinfonia. Sinfonia você mistura corda de sopro, tudo junto, tá? Então essa é uma curiosidade que foi passada para vocês. Principais compositores, a música clássica focava objetividade. Embora muitos compositores tenham vivido e composto durante o período clássico, as três maiores figuras são o Haydn, Mozart e o Beethoven. O Beethoven ele vai fazer parte justamente daquela transição para o momento romântico da música, né? Dessa música erudita, tá? Então assim, cada um contribuiu significativamente para a sinfonia, a sonata para piano, a música de câmara, o quarteto de cordas em particular, e para a música de igreja. Continuavam tocando para a música de igreja, que era lá, veio lá também de antes do Barroco, que as músicas, as composições eram feitas, a maioria, para a igreja, né? Então vamos lá. Vamos puxar a memória que a gente já está falando de música barroca. Na nossa aula 9, a gente falou sobre música barroca. Então, recapitule o conteúdo da aula 9 sobre a música barroca e diferencie da música clássica. Cite e explique as principais diferenças entre essas fases da história da música. A gente já volta, busca lá atrás, gente. Tem muita característica, muita firula que o Bach fazia, né? Muita introdução de instrumentos e que na clássica esses instrumentos já estão bem mais aperfeiçoados, tá? A gente já volta.
Voltamos aqui, pessoal, então você pode falar bastante sobre as características, muito fácil, e nessa, né, não esqueça do famoso menos é mais, isso aí a gente vai memorizar bastante na música clássica. Então, vamos prosseguir com os compositores classicistas. A gente vai escutar muita música legal aqui, que vai reavivar na sua memória. Em algum momento na vida você já escutou, tá? Joseph Haydn, austríaco, tá, pessoal? 1732 até 1809. Considerado o pai da sinfonia clássica e do quarteto de cordas. Escreveu sonatas para piano, trios, divertimentos e missa, que se tornou a base do estilo clássico, composição de música erudita, tá? Passou a maior parte da sua carreira como músico da corte para a rica família de Estenase, na Áustria, né? Uma família de soberanos lá. Escreveu sonatas, quarteto de corda, missas e oratórios. Tem uma que é bem bacana, um oratório, que é a criação do caos tonal. Gente, vale a pena. E o Haydn, muitas composições são muito parecidas, tá? Principalmente tem uma sinfonia da 101, se eu não me engano, até 106, elas parecem idênticas, tá? Eu não vou poder ilustrar todas elas para vocês, mas elas parecem idênticas. Eu vou fundir uma com a outra, você vai perceber que a composição era sempre aquela formada de repetição, tá? E essa repetição parece que sempre é a mesma música, mas não é, tá? Vamos lá. Perceberam, pessoal? Sempre aquela repetição. O Haydn até ele foi um grande mestre, mas a música clássica ela tinha essa linearidade, né, pessoal? Esse movimento linear. E ele não conseguiu criar muito em cima daquilo. Ele era um virtuose, como a gente já falou, né, de muitos instrumentos, mas ele não conseguiu muito daquela criação que a gente vai ver agora no nosso próximo artista, logo depois do quiz, pessoal. Considerado o pai da sinfonia clássica, do quarteto de cordas, passou parte de sua carreira como músico de corte para a rica família de Estenase, né? Esse é o Bach ou esse é o Haydn? A gente já volta. Esse está muito fácil, acabei de falar. Então, pessoal, voltamos lá. Lógico que a resposta certa é o Haydn. Vamos prosseguir. Agora nós vamos falar do principal, aí um dos principais, o Wolfgang Amadeus Mozart, né? 1756 a 1791, né? Morreu novinho, né? Menino prodígio, menos de 5 anos já começou a trabalhar, né? Tocou o piano e depois tem uma derivação do que hoje é o teclado, né? Que é composto pelo cravo, misturado com o piano ali, né? Mais de 640 composições, 59 sinfonias, 78 orquestrais, 176 músicas de câmara, né? 119 instrumentais, 23 óperas, 95 corais, 105 canções. Foi um músico da corte de Salzburgo, né? Nas suas óperas, as melodias se adaptam ao caráter do personagem, o que a gente não via lá com Monte Verdi lá no Barroco, tá? Onde surgiu a ópera. Em 1764, compôs sua primeira sinfonia e tinha apenas 8 anos. Acho que a primeira ópera foi com uns 12 anos. Inventou o freelancer. Por quê? Porque depois ele não se adaptava muito aos empregos e ele começou a compor música e vender na rua, e tocar no meio da rua.
Então foi a primeira oportunidade do músico fazer isso. Ele levava, tocava violino, as pessoas, nossa, que música bonita, tudo. E ele pegava isso e vendia, tá? Nas suas óperas, a melodia se adaptam, como a gente já falou. Ária, a Rainha da Noite, que é uma parte da Flauta Mágica, estreou em Viena no dia 30 de setembro de 1791. Eu garanto que você já ouviu essa música, essa ópera. A gente já volta, você vai escutar um pouquinho aí, ó. Vamos lá. Só voltamos aí, tá? Só lembrando, pessoal, que algum desses trechos eles são cedidos, tá, para a gente tem todo um processo de autorização do uso de imagem que a gente está fazendo e a gente se preocupa muito com isso, tá? Então aqui a gente tem mais algumas obras, né? Eu não vou nem pronunciar para vocês, mais fácil vocês lerem, mas é a Pequena Serenata Noturna. Lembra da música da Brilha, Brilha, Estrelinha? Vocês vão reconhecer daqui a pouco. A Marcha Turca, Sinfonia 40 em Sol menor e o Requiem em Ré menor, tá? Que a gente vai ter também ali. Mais uma para vocês, tá? E mais uma ainda de Mozart para vocês. Estão percebendo? Eu ilustrei para vocês Mozart, tem muito mais composições, pessoal. Essas são algumas bem simbólicas para vocês lembrarem, mas vocês percebem que há aquela repetição que a gente percebe e consegue constatar que é música clássica, que ela faz o mais por menos, né? O menos por mais, né? Como se diz. Então, assim, pessoal, observem, toda hora essa repetição, essa composição. Mas, diferente do Haydn, o do Mozart, a gente consegue ter a convicção de que não são idênticas, né? Do Haydn a gente chega até a confundir uma com a outra. Aqui não, são totalmente composições a par uma das outras, né? E ao mesmo tempo dentro da concepção clássica. Pesquisa aí, ó. Exercitar, pesquise sobre Mozart e escreva um texto de no mínimo 5 linhas em seu caderno. Depois fotografe e envie ao seu professor via Classroom. Ou apresente para ele no retorno das aulas presenciais. A gente já volta.
Pessoal, voltamos, né? É lógico que você tem muita coisa sobre Mozart, a gente já mostrou, ilustrou também para você bastante coisa, tem muito mais coisa, né? Vamos prosseguir agora e vamos falar do último compositor de hoje, tá? A gente tem muitos para falar, mas esse aqui a gente vai falar por último hoje. Ah, você sabe que isso é ridículo. Ele é um cachorro, não tem preferências. Chama ele de cabeça oca que ele não vai saber a diferença. Vai saber sim. Ele vai dizer qual o nome que ele quer. Beethoven. Pois é, pessoal, é isso aí, né? Agora a gente vai falar do grande Beethoven, né? Inspirou até o nome do filme de 92, a série do Beethoven, né? Então, pessoal, Ludwig van Beethoven, né? Esse não era austríaco, esse era alemão, né? 1770 a 1827, transformou a música clássica, criou novos padrões para sinfonias, compondo obras mais longas que serviam para expressar ideias e sentimentos profundos. Foi a base do romantismo, não se esqueça. E ele vai ser o primeiro a introduzir o coro nas sinfonias, nas orquestras, né? E a gente vai ver isso muito presente na nona sinfonia dele. Tá? Com 10 anos dominava a obra de Bach inteira, tá? Com 21 anos já tem carreira consolidada em Viena. No final da década de 90, 1790, começou a perder a audição. Pessoal, isso foi um processo duradouro, mas ele não ficou totalmente surdo, tá? Ele usava recursos, remédios. Diz que morreu até decorrente, porque naquela época tomavam óxido de prata, alguma coisa, tudo para tentar se curar e não dava muito certo, tá? E ele compôs muitas grandes obras dele nesse período que ele estava perdendo a audição, tá? Vamos escutar uma? Percebam a repetição, tá, pessoal? Da Filarmônica, aí, vamos lá, já um quiz para você. Transformou a música clássica e criou novos padrões para as sinfonias, né? Compondo obras mais longas, até muito longas, que serviram para expressar ideias e sentimentos. Estamos falando de Haydn, Beethoven ou Mozart. Bem facinho essa, a gente já volta, hein, pessoal? Oi, pessoal. Lógico, né? Transformou a música clássica, criou novos padrões, né? A base do romantismo. Estamos falando, lógico, que é do Ludwig van Beethoven, né? Resposta correta, letra B. Então vamos lá. Compôs mais de 398 obras, dentre elas 9 sinfonias, 31 peças orquestrais, 92 músicas de câmara, 101 instrumentais, 10 óperas, 77 corais e 87 canções. Vamos escutar a nona. Perceberam, pessoal, que a nona sinfonia, ela assim, até o pessoal da Philips, antes de lançar o CD, eles falaram, eram os vinis, né? E falaram que tinha que lançar um produto novo no mercado que pudesse tocar a nona sinfonia inteira. Porque a nona sinfonia, se eu não me engano, é 1h40. Tá? Então, a concepção de que ele fazia obras gigantescas é plausível nessa caracterização do lançamento do CD lá nos anos 70 e 80. Tá? Então, pessoal, outra característica, você viu que o coro ele funciona como se fosse instrumento musical. Tá? Não podemos esquecer disso. E, antes de morrer, frase famosa do Beethoven foi essa: aplaudam, o espetáculo acabou. Então, pouco se achava também, né, pessoal? Mas ele merece. Tudo isso aí é talvez o mais famoso compositor que a gente tem até hoje. Vamos fazer o último exercício.
A seguir, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho a prática. Temos 2 produtos, tá? Vou botar a marca de 2 produtos antigos, tá? Pesquise na internet comerciais desses produtos antigos, que são dos anos 70, dos anos 80 e 90, que possam ter usado obras de Mozart. Depois relacione a trilha com o comercial, versus comercial. Eu sei que é a Pequena Serenata Noturna, e o outro a gente tem a Área Rainha da Noite, a ópera. E eu vou colocar o produto aqui, e você analisa aí, pesquisa, e eu vou perguntar qual é o produto que está com qual trilha sonora, hein? Vamos ver lá. 2 produtos. O carro Cadete, que é um carro que já saiu de linha faz muito tempo, mas teve seu auge nos anos 90, e os sabonetes Vinólia. Vamos ver onde você acha o comercial com a trilha desse Mozart, tá? Já voltamos.
Oi, pessoal, voltamos, né? Isso lembra muito o Enem, essa realidade que a gente faz, né? Comparar com produtos, com comerciais, com anúncios, propaganda, né? Lógico que a gente tem aqui o comercial dos anos 80, do Cadete, né? Que a gente vai falar com certeza com o Edson Cordeiro cantando a área, né? E a outra música, Pequena Serenata Noturna, do Sabonetes Vinólia. Vamos ver lá que eu botei para vocês assistirem? Cadete, voe mais alto. Novos perfumes de Vinólia, mais naturais, suaves e envolventes. Perfumes de Vinólia, sensível diferença para mulheres especiais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse exercício, né? O Enem trabalha muito isso, a gente já falou, tá? E o que a gente aprendeu hoje? Hoje nós aprendemos música clássica, principalmente a partir da metade do século XVIII e início do século XIX. Foco na música clássica, citamos as características dela, né? E os principais compositores. 3, tem muito mais, gente. Estudem mais sobre eles, vale a pena. Beethoven, Mozart, Haydn, vale a pena também, tá? E espero que tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.